Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais Deep Dive. Ida? Hoje a gente vai mergulhar no estoicismo. Isso. Uma filosofia que, mesmo tendo surgido lá na Grécia Antiga, ainda faz muito sucesso hoje em dia. Não. De CEOs, atletas. Nossa, é verdade. E até pra gente que lida com os problemas do dia a dia. Pois é incrível como essa filosofia atravessou tantos séculos, né? E continua tão relevante. Sim. O estoicismo ele nos dá ferramentas práticas para lidar com os altos e baixos da vida. Verdade. E é isso que a gente vai explorar hoje, focando nos grandes nomes por trás dessa escola de pensamento. Legal. E já que você mencionou grandes nomes, vamos começar com o criador do estoicismo. Boa. Zenão de Sítio. Não. A história dele é de cair o queixo. Ele é um comerciante que perdeu tudo no naufrágio. Nossa. Foi parar em Atenas. Caramba. Conheceu os ensinamentos de Sócrates. Que legal. Pum! Nasce o estoicismo. Uma reviravolta e tanto, né? É fascinante como uma experiência tão traumática Sim. pode levar ao nascimento de uma filosofia tão poderosa. Verdade. E a grande sacada do Zenão foi colocar a virtude como bem supremo, defendendo a ideia de viver em harmonia com a razão universal, Sei. o famoso Logos. Falando em logos, me explica melhor esse conceito. Claro. É tipo uma força cósmica que guia o universo. Em termos simples, o Logos seria uma espécie de inteligência universal. Entende? Uma ordem natural que permeia todas as coisas. Certo. Para os estoicos, viver de acordo com Logos Sim. significava buscar a sabedoria, a justiça e a coragem. E aceitar o que não podemos controlar. Entendi. É como se a gente tivesse sintonizado com a frequência do universo. Aceitando os desafios com serenidade. Tipo um barco navegando em sintonia com as ondas. É uma ótima analogia. Que bom. E é interessante como essa ideia se conecta com a história do Zenão. Que mesmo perdendo tudo no naufrágio, encontrou na filosofia um novo rumo. Verdade? Um novo propósito. É como se ele tivesse encontrado a bússola interior. Para navegar pelos mares da vida, né? Exato. E por falar em navegar, Opa. vamos pro próximo grande nome do estoicismo. Vamos lá. Sêneca. Sêneca. Um romano que levou essa filosofia para outro nível. Inclusive, sendo conselheiro do imperador Nero. Olha só. Sêneca foi um cara multifacetado. Foi. Filósofo, dramaturgo e figura influente na corte romana. E ele teve um papel fundamental em popularizar o estoicismo, Verdade. mostrando como aplicar seus princípios na vida real, em situações cotidianas. Liga. E como ele fazia isso? Boa pergunta. Dava palestras motivacionais para o povo romano. Não ele. Escrevia livros de autoajuda. Sêneca era um mestre da escrita. Seus textos, como as cartas ao Lucílio, Sim. exploravam temas como a morte, o medo, Nossa. a felicidade, a amizade, com uma linguagem acessível e repleta de exemplos práticos. Ele nos mostrava, por exemplo, como lidar com a raiva, a frustração, a inveja, Sei. emoções que, calma entre nós, ainda nos atormentam até hoje. Puxa, ele era tipo um coach de estoicismo para os romanos, ensinando a galera a lidar com os perrengues da vida. Se for. Mas me conta, ele realmente vivia de acordo com o que pregava. Afinal, ele era rico, poderoso, amigo do imperador. Será que ele não era meio hipócrita? Essa é uma crítica que sempre ronda o Sêneca. Ele pregava a simplicidade, mas vivia no luxo. Sei. Mas, independente disso, Sim. seus ensinamentos são valiosos e atemporais. Ele nos convida a viver o presente, a não adiar felicidade, a encontrar paz interior em meio ao caos. Que tal aquela frase dele? Como? Todo futuro reside na incerteza. Viva imediatamente. Essa é clássica. É um convite a aproveitar cada momento, a não deixar a vida passar em branco. Concordo. Mas, mudando um pouco de figura, Vamos lá. vamos para o próximo estoico da nossa lista. Epicteto. Epicteto. Um cara com uma história de vida incrível. E que história! Nascido escravo. Nossa. Epicteto superou as adversidades Caramba. e se tornou um dos maiores filósofos estoicos de todos os tempos. Que legal. E, por ter vivido na pele a falta de liberdade, ele focou muito naquilo que podemos controlar. Nossos pensamentos e ações. É como se ele dissesse,
o mundo lá fora pode ser um caos. Mas aqui dentro, na minha mente, eu sou livre. Exatamente. Legal. Para Epicteto, a verdadeira liberdade não estava nas circunstâncias externas, mas na nossa capacidade de escolher como reagimos a elas. E essa ideia é extremamente poderosa, especialmente em tempos de tanta incerteza e pressão externa. E é aí que entra a força do estoicismo, né? Encontrar a paz interior em meio à tempestade. Mas antes de continuarmos explorando essa ideia, sim, que tal a gente dar uma pausa para respirar? E voltar já para a segunda parte do nosso mergulho no mundo do estoicismo. Combinado. E voltamos com a nossa imersão no mundo do estoicismo. Na primeira parte a gente conheceu um pouco da história de Zenão, Sêneca e Epicteto, né? Figuras importantíssimas para entender essa filosofia. Né? Então, rica, né? E agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo nos conceitos-chave do estoicismo. Boa. Começando por aquele que a gente pincelou no final da parte 1. Qual? Homo Futi. Lembra? A ideia de amar o destino, né? De abraçar tudo que a vida nos apresenta. Mas confesso que eu tenho dúvidas. Quais? A gente não deve lutar por nossos sonhos. Tentar mudar o que não gostamos. Ótima pergunta. O amor fati não é sobre passividade. Entendi. Mas sobre sabedoria. É sobre entender que existem coisas que fogem ao nosso controle. Como a perda de um ente querido, uma doença, um desastre natural. Então, não adianta se revoltar contra a morte. Não. Contra uma enfermidade, contra um terremoto. Exatamente. Nunca a gente deva se conformar com a dor. Com o sofrimento. Mas lutar contra o inevitável só aumenta a nossa angústia. Sei. O estoicismo nos convida a direcionar nossa energia para aquilo que podemos influenciar. Que seria? Nossas reações, nossos pensamentos, nossas ações. Entendi. É como naquela metáfora do barco, né? A gente não controla a tempestade. Isso. Mas podemos controlar o leme, as velas. A forma como navegamos em meio à tormenta. Perfeito. E essa capacidade de discernimento, né? De saber o que está sob nosso controle e o que não está, é fundamental para alcançar a serenidade. Sim. A paz interior. E essa paz interior, essa serenidade, seria então a chave para a felicidade. Para os estoicos, a felicidade não reside em prazeres efêmeros, em bens materiais, em status social. A verdadeira felicidade está em viver de acordo com a virtude. Em harmonia com a razão. Certo. Com o logos. Falando em virtude. A gente já mencionou esse termo algumas vezes. Sim. Mas ainda não exploramos a fundo o seu significado. Verdade? Explica melhor? Claro. O que seria a virtude para os estoicos? Para os estoicos, a virtude é o bem supremo. A base de uma vida plena e feliz, ela engloba qualidades como a sabedoria, a justiça, a coragem, a temperança, a prudência. Então não é só sobre ser bonzinho, mas sobre buscar a excelência moral. Isso. O aperfeiçoamento do caráter. Exatamente. É um processo contínuo de autoconhecimento, de autodomínio, de busca pela sabedoria. Sim. E essa busca pela virtude nos leva a outro conceito fundamental do estoicismo. Qual? Viver de acordo com a natureza. Viver de acordo com a natureza, tipo virar eremita. Não. Morar no meio do mato. Se alimentar só de frutas e raízes. Não é bem por aí. Para os estoicos, viver de acordo com a natureza significa viver em harmonia. Com o quê? Com a ordem racional do universo. Com logos, que a gente já mencionou. É usar a razão para entender o nosso lugar no mundo, para agir de forma justa e sábia. Então, seria como usar a nossa capacidade de pensar, de refletir, para encontrar o nosso propósito, o nosso caminho na vida. Exatamente. E esse caminho, para os estoicos, passa pela aceitação. Aceitação do quê? Do que não podemos mudar. Pelo controle das nossas emoções. Certo. Pela busca constante pela virtude. É um processo desafiador, mas recompensador. E que nos leva ao nosso último grande nome do estoicismo. Marco Aurélio. Marco Aurélio. O imperador filósofo. É isso aí. Um cara que tinha o poder nas mãos, mas que buscava a sabedoria. Sim. A paz interior. Marco Aurélio é a prova de que o estoicismo não é só uma teoria abstrata, mas um guia prático para a vida. Mesmo para quem está no topo do poder. Verdade.
Seus escritos, reunidos na obra Meditações, são um diário íntimo, onde ele reflete sobre os desafios da vida, as tentações do poder, a importância da virtude. E o que a gente pode aprender com as reflexões de Marco Aurélio? Boa pergunta. Como ele aplicava o estoicismo no seu dia a dia como imperador. Marco Aurélio nos ensina a lidar com a pressão, com as responsabilidades, com a fama, sem perder a serenidade, a humildade, a compaixão. Ele nos lembra que por mais poderoso que sejamos, somos todos mortais, sujeitos aos caprichos do destino. E que a verdadeira grandeza está em viver de acordo com a virtude, em servir ao bem comum, em deixar um legado positivo para o mundo. Isso aí. Mas antes de nos aprofundarmos nas lições de Marco Aurélio, que tal a gente fazer mais uma pausa para respirar? E voltar já para a última parte do nosso mergulho no mundo do estoicismo. Combinado. E cá estamos nós de volta para a última parte da nossa imersão no mundo do estoicismo. Já exploramos tanta coisa, né? Bastante. A história, os principais pensadores, os conceitos-chave dessa filosofia. Que, apesar de ter surgido há mais de 2000 anos... É verdade. Continua super relevante nos dias de hoje. Pois é. E é justamente essa temporalidade do estoicismo que o torna tão fascinante, né? Sim. As ferramentas que ele nos oferece para lidar com os desafios da vida são tão úteis hoje quanto eram na época de Zenão, Sêneca ou Marco Aurélio. Com certeza. E por falar em ferramentas. Na parte anterior, a gente ficou de ver como podemos aplicar o estoicismo na prática. Isso. No nosso dia a dia. No dia a dia. É como se a gente tivesse recebido um kit de sobrevivência para navegar pelos mares turbulentos da vida moderna. Né? Perfeito. E o primeiro item desse kit de sobrevivência estoico é a prática da reflexão. Interessante. Começar o dia com alguns minutos de introspecção, se conectando com os seus valores, com os seus princípios, pode fazer toda a diferença. Tipo meditar, fazer yoga, escrever um diário. Exatamente. Encontrar uma atividade que te ajude a acalmar a mente, a se conectar consigo mesmo. É fundamental para fortalecer a sua resiliência emocional. Legal. E se você quiser ir além, pode ler um trecho das meditações do Marco Aurélio. Boa ideia. Começar o dia com uma dose de sabedoria estoica, para encarar os desafios com mais serenidade. Isso. E já que você mencionou desafios, qual seria o próximo item no nosso kit de sobrevivência? O segundo item é a prática do controle seletivo. Entendi. Um conceito que a gente já abordou nas partes anteriores, mas que vale a pena reforçar. Lembra daquela ideia de focar naquilo que podemos controlar e aceitar o que está fora do nosso alcance? É como se a gente tivesse um filtro mental, separando o que é realmente importante do que é apenas ruído. Distração, perda de energia. Exatamente. E esse filtro nos ajuda a lidar com as frustrações, os imprevistos, as adversidades que inevitavelmente surgem ao longo do dia. É verdade? Se o trânsito está caótico, se o computador travou, se o voo atrasou, ao invés de se estressar, respira fundo. Lembre-se do que está sob seu controle e siga em frente. Faz sentido. É como se a gente tivesse um botão de reset mental, para evitar que as pequenas irritações do dia a dia nos tirem do eixo. Isso. Mas e quando a gente se depara com situações mais desafiadoras, como a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma doença grave, nesses momentos, como o estoicismo pode nos ajudar? Aí entra o terceiro item do nosso kit, a prática da aceitação. E aqui voltamos àquele conceito do amor fati, de abraçar o destino, por mais difícil que ele possa parecer. Mas como aceitar algo que nos causa dor? É como se a gente estivesse negando os nossos sentimentos, se tornando insensível. Não se trata de negar os sentimentos, mas de acolhê-los, de entendê-los e de, ao mesmo tempo, reconhecer que a vida é feita de ciclos, de altos e baixos. E que, por mais difícil que seja o momento presente, ele também irá passar. É como se a gente estivesse surfando nas ondas da vida, né? Aprendendo a se equilibrar mesmo quando o mar está agitado. Isso. E para manter esse equilíbrio, a gente precisa ter uma base sólida, né? Exatamente. E essa base sólida é construída com o quarto item do nosso kit de sobrevivência estoico. Qual a prática da virtude? A virtude, esse conceito tão central no estoicismo, né? Que engloba a sabedoria, a justiça, a coragem, a temperança. É como se a gente estivesse buscando
a melhor versão de nós mesmos, né? Perfeito. E essa busca pela virtude é um processo contínuo. Sim. Que exige autoconhecimento, disciplina, persistência. E que nos leva ao quinto e último item do nosso kit. Uau! A prática da gratidão. A gratidão. Esse sentimento tão poderoso, né? Que nos conecta com o que há de bom na vida. Que nos ajuda a enxergar a beleza nas pequenas coisas. Verdade? Mas como cultivar a gratidão em meio ao caos, às dificuldades? É a questão. É um exercício diário. Que exige atenção, presença. Sei. Ao invés de focar no que falta, no que deu errado. E aí? Procure direcionar o seu olhar para as coisas boas que você tem na vida, por menores que sejam. Agradecer pela saúde, pela família, pelos amigos, por um dia ensolarado, por um café quentinho pela manhã. Isso. É como se a gente estivesse treinando o nosso olhar para enxergar a vida com mais leveza, com mais positividade. Exatamente. E essa mudança de perspectiva, esse olhar mais grato, mais generoso, pode transformar a forma como a gente vivencia o mundo. Verdade. Como a gente se relaciona com as pessoas. Como a gente lida com os desafios. É como se a gente estivesse abrindo uma janela para a luz. Nossa, que bonito. Deixando que ela ilumine os cantos escuros da nossa mente e do nosso coração. E com essa imagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho no mundo do estoicismo. Uma filosofia que nos convida a viver com mais sabedoria, com mais coragem, com mais compaixão. E que nos lembra que a verdadeira felicidade está em viver de acordo com a virtude. Isso! Em harmonia com a natureza, em busca da paz interior. Uma busca que é uma jornada, não um destino. Verdade. Um processo de aprendizado, de autoconhecimento, de transformação. E que a gente pode começar essa jornada hoje mesmo, né? Aplicando os ensinamentos estoicos no nosso dia a dia. Construindo uma vida mais plena, mais significativa, mais feliz. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão no mundo do estoicismo. Até a próxima.